Você está pensando em cursar pedagogia? Tem algumas dúvidas? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou desvendar para você vários segredos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Professor Marcelo. Quero que você se sinta em casa, explore ao máximo. Temos inúmeros vídeos, tanto para você, professor em formação inicial, como para você que já é professor há mais tempo. Segundas e sextas-feiras, sempre um vídeo novo aqui para você, sempre um deles ao vivo e o outro gravado, como esse que eu estou aqui gravando, sobre o curso de pedagogia. Muitas pessoas hoje procuram ser professores. Algumas delas, têm uma certa vocação, um desejo, gostam de ensinar. E outras delas são levadas a essa profissão pela quantidade de oportunidades. E esse já é o primeiro, segredo que eu falo para você, é a profissão com maior empregabilidade do Brasil. Segundo os dados aí do IPE, uma pesquisa feita recente entre os anos ali 2020 e 2022, ela tem 94% de empregabilidade. É a melhor do Brasil. Então, esse já é o primeiro segredo importante para você que está querendo cursar. Outra dúvida que as pessoas têm é a média salarial. Quanto é que ganha um pedagogo, Marcelo? Uma pedagoga, qual é o valor? O piso do Brasil, ele está na faixa, vou arredondar para você, tá? Próximo a R$ 2.500 no pedagogo. Esse é o piso do pedagogo. Porém, o piso do professor, tá? O piso do salário do professor é R$ 4.500 para 40 horas semanais. É óbvio que o salário do professor, do pedagogo, depende de prefeitura para prefeitura, de governo para governo, rede pública ou privada. Então, tem diferença. A gente vai falar um pouco mais à frente aí para vocês, quando eu falar do emprego em si, as possibilidades. Mas é só para você já, de cara, já saber, para eu já te atrair. É isso que eu quero? É isso que eu não quero? O curso de pedagogia, ele dura 4 anos. São 8 semestres. Não importa se você vai cursar ele presencial ou à distância. São 8 fases. 4 anos de formação. Muita gente, Marcelo, fazer presencial ou fazer à distância, a gente tem que desvendar para você. O que tem, quais são as vantagens e desvantagens dos dois cursos? Muita gente pergunta qual é o melhor. Primeiro, a gente não tem que comparar. Não há comparação. São cursos totalmente diferentes. O presencial, você vai lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, num determinado período, com aula lá com um professor específico de cada uma das disciplinas lá, É didática, é metodologia, de ensino da geografia, da matemática, história da educação, psicologia da educação, então ele tem um potencial muito maior. Quem fala que não tem, para vocês, eu trabalhei nas duas modalidades. O presencial, com o professor constantemente, especialista ali, você tem mais chance de aprender, tá? Diferente de você estudar sozinho, à distância, geralmente o vídeo gravado, muitas vezes o professor não tem muita didática para ensinar, o vídeo é chato, maçante, você assiste o vídeo, faz exercício da apostila, faz a prova, e aí, você, por exemplo, em 4 encontros, como é geralmente a média dessas faculdades de distância, em 4 encontros, você termina uma disciplina que aquela pessoa que fez lá em 4 meses, os semestres praticamente de aulas são concentrados em 4 meses, então o potencial lá é muito maior. Tá? Então não tem como comparar. Claro que existem faculdades à distância, algumas muito boas, que levam a sério, mas não é a realidade da maior parte delas. Estão preocupadas apenas na quantidade de alunos, na quantidade de dinheiro que vai entrar para ela. No Brasil inteiro, milhares de alunos, eles botam mensalidade bem baixa, e aí você vai cursar. Depende muito de você no curso à distância. Eu tive alunos, já trabalhei na faculdade à distância, alunos maravilhosos. E na outra também, alunos que não eram tão bons assim. Então depende do aluno, da disciplina, porém não tem como negar que a universidade, principalmente as públicas, elas têm um potencial, porque vai trabalhar pesquisa, vai trabalhar ensino, vai trabalhar extensão integrado ali. Você vai ter uma formação muito mais completa, e isso vai potencializar você para um futuro concurso público, para você fazer um mestrado,
É raro o aluno que faz uma faculdade à distância e consegue seguir para um mestrado, um doutorado, né? Tem. Como eu falei, tem. Depende muito de você. Às vezes você não tem a possibilidade de cursar uma universidade presencial, pela sua rotina de trabalho, não tem nenhuma onde você mora, então você vai fazer à distância, você vai estudar, vai seguir à risca, vai ir além do que está ali. Aí você pode ter uma boa formação. Conheço profissionais maravilhosos que fizeram. É raro, mas conheço. Depende muito da pessoa aí atrás. Ali o professor vai te puxando, vai instigando. Então, tem que entender. A duração é a mesma, tá? Só que são modalidades diferentes, não tem como comparar. Existem faculdades de distâncias boas e existem, né? As presenciais praticamente hoje estão nas estaduais e nas federais. Raro uma faculdade privada com aula de pedagogia. Tem boas, né? Que tem também. Algumas estão adotando o modelo meio que híbrido, com parte das aulas presenciais e parte das aulas gravadas. E a tendência cada vez mais é desses cursos virarem quase que todos, nas universidades privadas, todos à distância. Tá? Então, o objetivo ali, grande parte da privada, é o lucro. Não tem outro objetivo principal. Tem a formação, ter mais profissionais, integrar a comunidade, sim. Mas o grande objetivo é o lucro. Enquanto uma universidade pública, o objetivo é formar profissionais, pesquisadores, né, ajudar a comunidade. Então, uma universidade pública tem uma outra concepção da educação. Eu falo para vocês que eu trabalho como professor numa instituição pública, então nós temos, né, uma estrutura e a condição de fazer com que esse aluno ele trabalhe os 3 eixos: pesquisa, extensão e ensino. E aí, então, óbvio que vai dar, né, potencializar essa formação, porém depende de você, depende da sua necessidade. Eu peço que você coloque aqui o que você pretende fazer, aonde pretende fazer, se é à distância ou presencial. Se tem uma dúvida, coloca, a gente vai responder para você, mas é só para você entender. Marcelo, eu estou cursando pedagogia, eu posso trabalhar? Pode. Eu, já na minha segunda fase, eu estava trabalhando. É uma profissão muito boa que potencializa. Às vezes, você trabalhar como um farmacêutico, como um engenheiro, não pode, tem que estar com o diploma na mão. Agora, professor, acho que já pelo índice de empregabilidade, durante a sua formação você pode e até deve, eu aconselho sempre, deve para poder, né, ir já melhorando ali, você ir aprendendo na prática, como auxiliar de sala, né, dependendo aí da necessidade, da oportunidade, você pode até trabalhar, né, como primeiro professor, aí depende, mas eu aconselho sim, né, para você ir cursando e aprendendo, pegando a teoria e transpondo ali para a sua prática. O que eu posso trabalhar? Quais são as opções? Muita gente, muitos dos meus alunos que eu tive na pedagogia, alguns, eu quero trabalhar com a educação infantil, outros, eu quero trabalhar com o ensino fundamental com os maiores, eu quero trabalhar com a educação de jovens e adultos. Se você quer ser professor de sala de aula, você tem praticamente essas opções. Trabalhar na educação infantil, nas séries iniciais, e no ensino fundamental, né, ali você pode trabalhar. Você pode trabalhar com a educação de jovens e adultos também, que é maravilhoso, eu amo trabalhar com os adultos. Você pode hoje trabalhar, né, hoje nós temos as empresas contratando a pedagogia aí na área das empresas, você trabalhar com treinamento dos empregados nas indústrias. Tá sendo, né, a pedagogia também trabalhando em hospitais, né, com a parte de reabilitação, pensando em todo o contexto pedagógico. As opções estão, né, como consultor, como escritor no futuro, como palestrante, dar curso, dar consultoria. Você tem inúmeras possibilidades. Trabalhar na gestão da escola, seja com orientação pedagógica, como supervisão, né, dos professores, na coordenação. Então você tem trabalhar também, né, fazendo ali alguma especialização como segundo professor, com toda essa parte da educação inclusiva. Então você tem inúmeras possibilidades, vai depender do que você quer e das habilidades que você vai ter que especializar para trabalhar naquilo. O importante é, saiba um pouco de cada coisa, mas alguma dessas áreas você vai ter que se aprofundar. Muita gente quer trabalhar como professor universitário, aí você vai ter que seguir estudando mais algum tempo, fazendo especialização, mas aconselho a fazer mestrado direto, depois já um doutorado. Isso vai abrir as portas e a possibilidade de você entrar num concurso público para virar professor. Nós temos uma carência muito grande de professores no ensino superior, principalmente professores que gostam ali, que tem chão, né? Aquele professor que passou pela escola e
virou um professor universitário. Esse é um professor diferente. Ele fala com propriedade onde ele está pisando. Tá com o pé sujo de barro da escola para a universidade. Diferente daqueles que gostam de ler slides apenas, que não conectam. Eu já estou criticando aqui mesmo. Falam a teoria, mas não conectam a prática. Marcelo, tivesse professor assim? Muitos. Marcelo, tivesse professores magníficos, fantásticos? Tive muitos. E brilhava os olhos de escutar eles falando. E a gente tem que procurar ser esse professor. Então, mesmo que eu quero ser um professor universitário, já adianto para você, pise lá na sua formação, na sala de aula. Entenda qual é a relação. Muitos saem da faculdade, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem concurso público, passam, falam da escola, sem ter entrada no seu estágio, não tem mais nenhuma experiência na sala de aula. Então, esse vídeo, Marcelo já está descarregando aqui, não é uma crítica, é só para, falando de pedagogia, já veio isso à minha mente, eu vou falar para você, para provocar um pouquinho você, tá? Então, essa é a questão. Tem muito mercado de trabalho, a empregabilidade é alta e, óbvio, uma injustiça, já tem que saber também, né? Nas séries iniciais, trabalha muito e ganha menos. Aonde eu ganho mais? Pro final. Aonde eu ganho mais? No ensino superior. Essa é a realidade. É injusto? Eu acho muito injusto. Porque lá você tem muito mais trabalho. Mas, com os maiores, você tem um aluno que rebate, né, que vai confrontar. E muitas pessoas não querem estar ali. Querem estar lá no começo. Então, nós temos muita gente querendo a vaga das séries iniciais e pouca gente querendo as vagas das séries finais para ser um professor universitário. São, no mínimo, aí 10 anos de estudos na pedagogia para acabar virando um professor de ensino superior, a maior parte deles, tá? Só para a gente entender. Então, por isso, nós temos toda essa questão de salarial, né, que é injusto, mas é a realidade, você tem que saber. Mas temos prefeituras no Brasil que pagam além do piso, né, pagam 5, 6, 7 mil reais para um professor 40 horas. Você vai ter que buscar, sim, as condições de vida. E saber que a pedagogia, a função de professor, não é como você trabalhar no escritório, que você chega lá às 8 horas, bateu 18 horas, tchau, vai para casa. Professor é a profissão pedagogo que trabalha antes de chegar no trabalho, trabalha no trabalho e leva trabalho do trabalho para casa. Ah, Marcelo, é mentira. É verdade. Você tem que preparar a aula, trabalha antes. Aplica a aula, fez a atividade com o aluno, traz para corrigir em casa. Aí chegou em casa com a atividade, prepara a outra aula. A correção da atividade para devolver para o aluno, para dar o feedback para ele, é o outro conteúdo. Ou a recuperação, tudo é preparado. Então é uma profissão que vai exigir muito de você. O perfil do ingresso, aqui é muito importante. O que eu tenho que ter, Marcelo? Você tem que ter primeiro, gostar de estudar, é o primeiro. Se você não gosta de estudar, não seja professor. Não vai fazer outra coisa. Gosto do básico, gostar de estudar, ter paciência e gostar de ensinar. Esses são os 3 básicos. Eu gosto de estudar, gosto de ler, estudar, né, preparar ali. Eu tenho paciência, vai exigir de você paciência. Vai ter dia que não tem vontade de estrangular alguém, mas vai ter que risar, se controlar, estudar, acalmar, pensar numa estratégia para poder contornar e fazer aquele aluno querer aprender. É uma profissão que você treina, prepara, estuda para o outro constantemente. E gostar de ensinar. Você tem que ficar feliz quando o aluno aprende. Você tem que procurar ensinar aquele aluno com mais dificuldade. E esse é um problema hoje muito grande na formação de professores, porque a maior parte dos professores não querem, não gostam disso. Estão indo pelo alto índice de empregabilidade, 94%, pelo salário que é 5 mil, quase o piso aí. Claro, depende. E também saber que a rede privada, principalmente na pedagogia, é o que menos paga. Já é de cara tem que saber. Hoje as escolas, principalmente as pequenas, super exploram os profissionais da pedagogia. Tem que saber essa realidade. Existem escolas privadas que valorizam, que pagam, mas o professor do ensino fundamental 2 e do médio ganha mais.
O valor da hora-aula é muito maior do que aquele lá na educação infantil, que tem muito mais trabalho. Essa é a realidade. E é isso que você tem que saber. E aí, ó, Marcelo, está querendo que eu desista? Não! Eu quero que você venha. Mas você venha sabendo da realidade. Sabendo o que você vai passar. Saber que você é aluno na formação, mas está formando para ser um professor. E aí tem gente que vai ser aluno na faculdade de pedagogia que está formando ele para ser um professor, que quer que o aluno dê 10 para ele em tudo, não quer fazer força, reclama do professor o tempo inteiro, e esse vai virar professor. E tem uma, não sou eu que digo, tem uma tradição desse que se formou, que incomodou na sua formação, vai ser incomodado eternamente pelos seus alunos. Ah, é praga? Não é praga, é estatística. Então a gente tem, fora a brincadeira, a gente tem que saber que a gente está em formação e a gente tem que saber que aquilo ali vai, sim, a formação diz, vai tornar você, qual é o tipo de professor que você vai sair dali? Um comprometido? Professor que está apenas pelo salário? O professor que desiste após as primeiras dificuldades? Aí você vai escolher o que você quer. É uma escolha sua. Eu estou aqui para te provocar, para fazer você pensar. E aí daí para frente é contigo. Lembrando que tem vídeo aqui toda semana com várias provocações. Esse é o primeiro para tentar fazer com que você entre na pedagogia assim. Venha! Mas seja um professor diferente. Seja um professor que realmente cumpre a sua função. A sua função qual é? Fazer com que aquele aluno com mais dificuldade, ele aprenda. Pensa bem, olha a analogia. Formou médico. Vai chegar aquele aluno, aquele paciente que está com uma gripezinha, se alimenta bem, corre, tem muito problema. Ele precisa do qual? Do melhor médico? Esse não precisa do médico muito bom, muito especialista. Aquela pessoa que tem mais dificuldade, que está com uma doença mais grave, que precisa do melhor médico. E o nosso aluno é igual. Aquele aluno com mais dificuldade, desobediente, com dificuldade de aprendizagem, que precisa de você, do grande professor. Marcelo, estás empolgado? Estou empolgado, eu me empolgo. Eu amo a educação, eu amo falar para professor, e eu viajo dando palestra, eu fui para a África, fui para a Europa, viajo pelo Brasil, e eu quero provocar os professores. E esse é o meu objetivo. Se gostou, deixa like, comenta, sugere vídeo. E eu quero fazer um convite aqui, ó. 2 informações importantes. A primeira é, teremos sexta-feira o pré-lançamento do meu novo livro, Sexta-feira em Bissau, que relata aí a minha experiência com formação de professores na África. Convido a você. Terá sorteio de livro, hein? Participe aí ao vivo. Quem estiver ao vivo, sorteio de um livro onde eu vou mandar para casa. E outro detalhe importante também, segunda e sexta teremos aulas futuramente. E quando esse vídeo, principalmente os primeiros vídeos, esse aqui chegar a 200 visualizações, as pessoas que comentarem eu vou sortear um livro meu, um livro chamado Acredite no Poder da Educação. Muito bacana esse livro, vai provocar muito a sua mente como professor. 200 visualizações, comentou, está participando do sorteio, eu vou pedir o endereço. Compartilhe esse vídeo para as pessoas, para logo a gente sortear esse livro, ok? Um beijão, espero ter te ajudado, espero não ter feito você desistir. Venha para a pedagogia, precisamos de gente que gosta de estudar, gosta de pessoas, tenham paciência e amem a educação. Até mais.